Fala aí, pessoas, tudo bem, gente? Então, hoje nós estamos de volta, tá? Aqui no nosso canal, continuando aqui nossa saga de receitas sem glúten e sem leite. Hoje eu vou fazer aqui com vocês um pão de aipim. Vamos fazer aí uma sequência de pães e hoje eu vou começar com aipim. Tá? O pão de aipim, para ser sincera, para mim é um dos mais gostosos. Ele fica bem macio. É um pão bem versátil e você pode congelar esse pão depois de assado, bem frio, você vai fatiar e aí você pode congelar por até 30 dias, que fica perfeito, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui nossa receita. Como sempre estará descrita no nosso canal, tá? Na descrição vai estar lá todos os ingredientes e o nosso passo a passo, vamos fazendo aqui juntos. E enquanto isso, deixem aí o likezinho de vocês. Curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam, tá? Busquem lá nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. Vão lá, pode buscar, adicionar, deixar comentários, beleza, gente? Eu conto aí com o feed de vocês, tá? Vamos aqui, vamos seguir aqui com nossa receitinha. Eu vou passar agora para vocês todo o material. Então vamos lá, pessoal, nosso material. Vou começar fazendo logo nossa esponja, já que é um pão, né? Vamos fazer aqui nossa esponja. Vou colocar aqui no bol meia xícara de água morna, tá? Eu vou colocar meia colher de sopa de fermento biológico, aquele fermentinho granulado de pão. E vou adicionar aqui 2 colheres de açúcar demerara. Eu estou usando demerara, pode ser açúcar cristal, pode ser açúcar refinado, critério de vocês, tá? Misturei isso daqui e vai ficar aqui por um tempinho. Enquanto isso descansa aqui para o fermento desenvolver, eu vou pro liquidificador com o restante do material. Vou colocar aqui. No caso, a receita pede 1 xícara de água, tá? Eu usei meia ali para fermentar e vou usar outra meia aqui no liquidificador. Xícara de água. Vou usar 2 ovos. Vai aqui no liquidificador também. Vou acrescentar aqui meia xícara de óleo de milho que eu estou usando aqui, pode ser de girassol, pode ser a critério de vocês, inclusive de coco, tá? Meia xícara de óleo, meia xícara de aipim cozido, tá? Esse aqui esfriou um pouquinho, já tá mais durinho, mas é meia xícara de aipim cozido. E no liquidificador. Vou colocar aqui também 1 colher de chá de sal, tá? Isso aqui eu vou bater no liquidificador agora. Vou dar uma batidinha aqui para dissolver aqui o aipim e depois a gente continua com o restante. Gente, é o seguinte, eu bati aqui o suficiente pro aipim ficar liso, ó, dissolver, triturar todo o aipim, tá? Aqui agora o passo é o seguinte, aquela misturinha que nós fizemos com a meia xícara de água, o açúcar e o fermento, vão para aqui, para o liquidificador, tá? Misturar aqui, bater mais um pouco e em seguida colocar as farinhas. Vou dar mais uma batidinha aqui só para misturar e em seguida a gente vai passar para as farinhas. Aqui, ó, misturou. Outra coisa, gente, meu suporte técnico tá aqui me avisando que eu falei a quantidade de fermento errado, e falei mesmo, tá? Eu falei meia colher de sopa, é 1 colher de sopa, vocês me desculpem aí. Só retificando, mas na descrição do vídeo estará a quantidade correta, tá? 1 colher de sopa de fermento biológico, certo? Tá aqui, já o fermento, o aipim e tal. Aqui agora eu vou colocar, eu vou tentar no liquidificador, não sei se eu vou conseguir bater tudo não, mas vamos lá. Aqui eu tenho
1/4 de xícara de amido ou de amido de milho, tá? E 1/4 de xícara de polvilho azedo misturado. Então, amido de milho e polvilho azedo, 1/4 de xícara de cada um. Vou colocar aqui. Eu acho que eu vou dando a batidinha devagar, né? Porque pode ressecar muito e o liquidificador não aguentar. Qualquer coisa eu boto pro bol e vou misturando, tá? Vou dar uma... Misturou o amido e o polvilho. Aqui eu tenho 1 xícara de polvilho doce. Mesmo processo. Vamos colocar. Lidar com esse negócio é uma beleza, né? Porque ele espalha à toa. Qualquer coisinha, ele voa longe, que é muito fino. Então, a sujeira, fazendo essas coisas aqui, a sujeira é garantida. Ainda mais com alguém estabanada feito eu. Misturar aqui mais um pouquinho, para quando ligar o liquidificador não voar tudo. Beleza. Aqui, ó. Misturado. Misturado não, né? Grosseiramente. Claro que a gente vai bater direito ainda. É só mesmo para ir agregando. 1 xícara de farinha de arroz. Aqui eu tô usando farinha de arroz integral. Mas isso aí não é item obrigatório. Você pode usar. Não é item obrigatório. É opcional. Você pode usar farinha de arroz branca ou a farinha de arroz integral, não vai fazer diferença, tá? Aí, farinha de arroz integral, coloquei aqui. E 1 colher de chá de goma xantão, tá? Nosso material é esse. O pão é todo aqui feito no liquidificador. Vamos ver como o liquidificador se comporta agora para bater isso daqui, já que tá mais consistente, a massa tá mais pesada. Mas vamos tentar aqui. Isso aqui vocês podem fazer também na batedeira. A planetária com aquele batedor de massa pesada funciona super bem. Vamos terminar de misturar aqui agora para poder pôr na forma para descansar o nosso pãozinho. Aqui, pessoal. A massa, como eu falei, para o liquidificador ela fica um pouquinho pesada, tá? Mas já tá toda misturada. Vou só dar mais uma batidinha aqui. Vou trazer pro bol, vou dar mais uma mexidinha aqui com a espátula. Só para se ficar alguma bolha de farinha, alguma coisa assim. Resolver. Terminar de misturar. Mas a massa já tá bem homogênea. Aqui. Nossa massa tá pronta. Um detalhe, massa de pão, principalmente pão sem glúten, o ideal é que a massa fique assim mesmo, mais pegajosa para que ele fique macio, tá? Então não é aquele pão que salta da mão, que você modela, não, de jeito nenhum. Pão praticamente todo batido no liquidificador. Como eu falei antes, se quiser colocar na batedeira planetária vai funcionar super bem, talvez até melhor que o liquidificador, desde que você bata no liquidificador o empim, tá? Para ele ficar bem lisinho e tal, certo? Mas aqui, toda misturada, já foram todos os materiais aqui. Agora eu vou passar para a forma. Eu estou usando aqui forma de pão, certo? Bolo inglês ou pão de forma, como preferirem. Essa aqui é de 20, eu acho que mais ou menos 24 centímetros por 10, tá? Untada com óleo e polvilhada com farinha de arroz ou mix de farinhas ou polvilho, qualquer uma dessas farinhas, só para que o pão tenha mais facilidade na hora de sair, certo? Vou colocar aqui e vou levar para descansar. Aqui, galera, nosso pão tá pronto. Tá pronto para descansar e depois ir para o forno. Seguinte, eu já expliquei em outros vídeos, vou falar mais uma vez. Eu faço um estilo de estufa para que a massa cresça mais rápido. O que eu faço? Coloco 1 xícara de água fervendo dentro do micro-ondas, ou um copo de água bem quente, praticamente fervendo, no micro-ondas, tá? O micro-ondas estará desligado. Eu coloco a água lá na xícara, a água já quente,
e coloca o pão, fecha o micro-ondas e deixa ele desligado ali por um tempo. Normalmente 20, 30 minutos o pão já cresce o suficiente para ir para o forno, certo? Então eu faço essa estufa. Se você não tem micro-ondas ou não tem como fazer isso no micro-ondas, beleza, cobre ele, tá? E coloca no forno. Ou você pode aquecer o forno anteriormente, desligar e deixar um tempinho. Não vai pegar, desligar o forno e colocar o pão, não, porque aí vai acabar solando a massa. O forno estando morninho, funciona como estufa também, tá? Então é isso aqui. Agora deixar descansar por mais ou menos uns 20, de 20 a 40 minutos, já vai depender aí do clima e tal. Então, e depois assar nosso pão, tá? Então, nosso pãozinho de aipim agora vai para descansar e depois eu mostro para vocês o resultado, beleza? Nosso pão aqui, ó, já cresceu, nosso pãozinho de aipim cresceu. Vejam como está lindo. Ele agora vai pro forno, certo? Vai ser assado agora. Vou colocar aqui a 190 graus e vou deixar ele assando em fogo baixo, certo, gente? Então tá pronto aqui, vai direto pro forno. Depois de assado eu mostro para vocês. Tá aqui, gente, nosso pão de aipim saiu do forno agora, tá aqui quentinho, tá? Eu já falei no outro vídeo, vou repetir. Pão saiu do forno, tira da forma, porque senão ele vai umedecer embaixo e fica ruim. Tá aqui nosso pãozinho perfeito, tá? Certinho. Eu não vou cortar porque é de aipim. O aipim tem bastante amido. Então, se eu cortar ele agora, ele vai ficar embolando, a fatia não vai ficar bonita. Posto para vocês fotografias depois da fatia, tá? Depois que esfriar. Que agora tá tudo certinho, é só aguardar esfriar, fatiar e congelar, se for o caso, certo? 30 dias congelado. Aí, para descongelar, deixa voltar a temperatura ambiente ou descongela no micro-ondas, é a critério de vocês. Depende da necessidade, tá ok? Então é isso, mais um pãozinho aí para vocês, diversificar, pão de aipim, sem glúten e sem leite. Então assinem o canal, tá? Compartilhem, se gostou do vídeo, deixa aí o likezinho de vocês e até a próxima.